Leitura devocional de 2 Coríntios, capítulo 3. Porventura, começamos outra vez a louvar-nos a nós mesmos? Ou necessitamos, como alguns, de cartas de recomendação para vós? Ou de recomendação para vós? Vós sois a nossa carta, escrita em nossos corações, conhecida e lida por todos os homens. Né? Que a gente entende aqui? Que as pessoas, né? Aqui no caso de Shaul, de Paulo, né? Que as próprias pessoas, quem ele estava ensinando, né? Ele, Timóteo, né? As próprias pessoas são a carta escrita, né? Por quê? Porque todos os homens vão ler o que Paulo ensina pelo proceder dessas pessoas que estão sendo ensinadas, pela prática da vida. Né? A nossa prática das escrituras é o que vai diante de nós. Pela nossa prática é conhecido o que temos aprendido. Como o Machia disse, pelos frutos os conhecereis. 3. Porque já é manifesto pois já é manifesto que vós sois a carta do Mashiach, ministrada por nós e escrita não com tinta, mas com o Espírito do Eterno vivo, do Elohim vivo, não em tábuas de pedra, mas nas tábuas de carne do coração. E é pelo Mashiach que temos tal confiança no Eterno. Lembrando que aqui ele repete, né, aquilo que eu expliquei anteriormente. Que se nós somos ensinados, né, a andar no caminho do Mashiach, nós, pelas nossas atitudes, somos a mensagem do Mashiach, né? Nós revelamos a mensagem escritas no nosso coração, não em tábuas de pedra, né? Não nas tábuas, não em coisas externas, não em coisas materiais, mas na tábua do nosso coração. 5. Não que sejamos capazes por nós de pensar alguma coisa, como de nós mesmos, mas a nossa capacidade vem do Eterno, vem de Elohim, o qual nos fez também capazes de ser ministro de um novo testemunho. Não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata e o Espírito vivifica. Bom, tá aí um verso que muitos têm usado de forma equivocada, como que para fugir, né, do conhecimento do Pai. E não é isso que ele diz. Porque o conhecimento do Pai nós devemos sempre conhecer e prosseguir em conhecer, porque o povo se perde por falta de conhecimento do Pai. Só que o mundo, a fim de levar as pessoas ao desconhecimento da verdade, usam esse verso para justificar. Lembra que o maligno usa as escrituras para confundir, para tentar as pessoas? É bem conhecido, né? Esse é o modus operandi dele. Então, assim, o que ele está dizendo aqui do 5 e do 6, né, no contexto? Que ainda que nós sejamos a carta do Mashiach, né, com os ensinamentos dele, escrito em nosso coração, ele está dizendo, não que nós mesmos somos capazes de alguma coisa pelas nossas atitudes, né? Aqui ele já equilibra para que ninguém pense na questão assim de obras por meio que para alcançar algo, né? Mas como reflexo de algo, né? Por isso que ele fala, não que sejamos capazes por nós mesmos não somos capazes, né? Mas essa nossa capacidade de andar no caminho vem do Pai.
né? Aí, o que nos fez também capazes de ser ministro do Novo Testemunho. Aqui tá Novo Testamento, mas eu não gosto do testamento, tá? Até porque a palavra testamento, ela é nova. Ela não, quem for atrás para estudar, verá que ela é nova. Antes eles usavam um instrumento, novo instrumento, quem quiser pesquisar, tá? E aí depois mudaram para testamento. Isso dentro dessa história das tradições que nós já conhecemos, tá? Mas eu gosto de falar testemunho, porque foi o testemunho, né, dos antigos, o primeiro, na construção do registro da palavra, segundo as coisas, né, aqui terrenas, e aí depois o testemunho do Espírito dado pelo próprio Filho encarnado. Então eu gosto de usar a palavra testemunho. Ah, mas você não pode fazer isso. Eu não posso por quê? Ah, porque não é das tradições. Bom, o Mashiach, ele foi contra as tradições. Não é verdade? Tradições para tradições, os judeus também tinham as dele. E, no entanto, o Mashiach falou que não era para ser daquele jeito. Então, por isso mesmo, eu digo testemunho. Porque assim, bem creio eu, pela minha convicção, que o Pai tem me permitido usar essa palavra. Então, ele também nos fez capazes de anunciar as boas novas, né? Ser ministros, ou seja, ministrar, né? As pessoas, a mensagem, os ensinos, né? Que o Mashiach deixou, mas não da letra. Como? O que quer dizer isso? Vamos entrar. Como eu disse, o testemunho, lembra o testemunho dos antigos e o testemunho do Espírito, é exatamente isso aqui. Não da letra, mas do Espírito. Isso não quer dizer, quando ele faz essa afirmação, ele não quer dizer que a letra é ruim. Não. A letra é o registro que nós temos. Só que muitas pessoas têm acesso ao registro, mas não aplicam isso na vida. Apenas tem a letra, né, o registro, o conhecimento dessas coisas, mas só para se inchar, para dizer que são mais cultos, mais eruditos. É isso que significa. Hoje a gente pode até associar com teologia, digamos, né? Vamos encaixar essa palavra para entender o significado. Então, muitos têm muita teologia, mas na prática de vida você não vê, ao contrário, você vê as pessoas inchadas querendo ser melhores que outras porque tem mais títulos acadêmicos. Isso que a gente vê. Tá? Então é isso que a letra tá matando, porque a letra incha, a letra mata. Mata por quê? Não tem o espírito que vivifica a letra. Nós precisamos da letra para entender o registro, o testemunho do Pai. Mas é o Espírito que vai vivificar essas palavras em nossa vida. É isso que está querendo dizer. Não tem que desprezar a letra, viver só de Espírito, porque aí entra na ignorância do que o Pai quis dizer, renunciando ao registro que ele deixou do testemunho dele, né? Como muitos têm feito. Não é assim. É preciso... são os dois andam juntos. Anda junto o registro da verdade e anda junto o espírito que vivifica. Essa é a base, essa é a raiz hebraica, a raiz da boa oliveira, que é o Mashiach. O Pai, tudo ele fez perfeito. Então, o entendimento é esse. Não da letra, não da teologia, não apenas dos registros, não, tá? Não só da letra, mas do espírito, porque a letra mata e o espírito vivifica. Aqui, ó, tem em mente que os judeus eles tinham muito conhecimento, não tinha? Eles não liam as escrituras, eles tinham tudo isso, mas eles estavam mortos. Tem que ter em mente esse contexto. Quando a gente tenta interpretar
com o contexto de gentios, eu vejo que dá muito erro, porque as pessoas não entendem. Inclusive, a própria questão das línguas, esse dia meditando, me veio mais uma luz em relação a isso. Por quê? Porque a gente esquece que naquele tempo, quando estava entrando os gentios, era gentios de vários lugares, eles falavam vários idiomas. A palavra tinha que ser pregada, né? Tinha que ter pessoas que falavam a língua das outras pessoas também. Imagina, ó, nós somos brasileiros. Imagina, a gente vai para outros lugares pregar a palavra, tem que falar na língua das outras pessoas. Aí as outras pessoas dos outros países vão entrando, e aí aqueles que são líderes, como que vai falar com esses que vão entrando, entendeu? Então é isso, tem que entender tudo isso dentro do contexto que eles viviam. Eram só no Pentecostes, eram só judeus, eles só falavam entre eles. Paulo, que falava vários idiomas, veio depois, mas no Pentecoste não. E aí qual foi o sinal? Foi que o Pai fez com que eles falassem, para que eles pudessem comunicar a outros povos. É a mesma coisa que a gente. Vamos supor que só tivesse crente no Brasil. A gente ia precisar falar o idioma de outras pessoas a princípio. Ou então a gente ia continuar achando que era só para falar em português. É mais ou menos isso. A gente tem que entender isso. O fato de terem trocado a perspectiva de gentios e judeus ajudou a dar muito erro. Agora, vai saber até onde é um erro por ignorância e onde que começou um erro por má fé, querendo se colocar como o povo escolhido. O povo do Eterno é um só, sempre foi, não troca, é um só, sempre foi. E aí abriu para os gentios, para que eles fossem enxertados nesse povo. Não muda assim, não. Agora é um, depois é o outro. Não, é um só e sempre foi. E abriu para que outros entrassem. Essa é a verdade. Não fechou uma porta e abriu outra. Não, é uma porta só e foi aberta para que os de fora pudessem entrar. Bom, continuando. 7. E se o ministério da morte, gravado com letras em pedras, veio em glória, de maneira que os filhos de Israel não podiam fitar os olhos na face de Moisés por causa da glória do seu rosto, o qual era transitória, como não será de maior glória o ministério da Ruach, do Espírito? Porque se o ministério da condenação foi glorioso, muito mais excederá em glória o ministério da justiça. Porque também o que foi glorificado nesta parte não foi glorificado por causa desta excelente glória. Porque se o que era transitório foi para a glória, muito mais é em glória o que permanece. Tendo, pois, tal esperança, usamos de muita ousadia ao falar. Bom, aqui ele está entrando nesse contexto, né, do que ele falou, a letra, né, do Antigo Testemunho e o Espírito. Ele também vai continuar dentro desse contexto, mas eu vou parar aqui para explicar só uma parte, não vou me aprofundar, até porque esses versos precisa de uma meditação, né, bem profunda para poder explicar, e eu não meditei. Eu tenho entendimento para mim, vou tentar passar, né, mas assim, são versos que muito ricos, que podem, né, podem ser dito muito sobre eles, mas de uma maneira geral, né, voltando, ele está falando, ministério da morte gravado com letras em pedras. Quando ele fala aqui o ministério da morte, ele não está falando isso como que de uma coisa ruim para ser renunciada. Ele tá tentando explicar, né, que existe o testemunho da carne, o testemunho para essas coisas terrenas que o Pai deu como aio, para que nós pudéssemos depois entendê-los pelo Espírito.
Quando ele fala ministério normal, a gente não tá falando que é uma coisa ruim, mas é alguma coisa que é transitória, igual o nosso corpo. O nosso corpo mortal é transitório, mas não quer dizer que é ruim. Então, é só usar o entendimento da carne. O nosso corpo é ruim? Não, não é ruim. Mas ele é transitório, ele é para a morte. E aí, ó, 13. E não somos como Moisés, que punha um véu sobre a sua face para que os filhos de Israel não olhassem firmemente para o fim daquilo que era transitório. Mas os seus sentidos foram endurecidos, porque até hoje o mesmo véu está por levantar na lição do Antigo Testemunho, qual foi aqui, ó, na tradução da Corrigida e Fiel, tá, o qual foi por Cristo abolido. Isso daqui é muito, muito sério, porque não foi abolido. Veja as versões desse verso 14. E não existe abolido. Lembra que o Mashiach falou que não veio para abolir, né? Então é falta de temor colocar algo que como abolido, sendo que não é assim, né? Vamos ver o que dizem essas traduções. Ó, a revista atualizada diz assim: pois até o dia de hoje, quando fazem a leitura da Antiga Aliança, o mesmo véu permanece, não lhe sendo revelado que no Mashiach é removido, né? O véu é removido, ele não tem nada a ver com o abolido a Antiga Aliança. É o véu que é tirado, né? Na tradução João Ferreira de Almeida, atualizada, também fala a mesma coisa, não lhe sendo revelado que o Mashiach, que com o Mashiach é removido o véu, né? Na Nova Versão Internacional diz assim: pois até hoje, na verdade, a mente dele se fechou, pois até hoje o mesmo véu permanece quando é lida a Antiga Aliança. Não foi retirado. Retirado o quê? O véu. Porque é somente no Mashiach que ele é removido. Ele quem? O véu. Percebe que não tem nada a ver com a abolição da aliança? Aí, ó, e até hoje, quando é lido Moisés, o véu está posto sobre o coração deles. Mas quando se converterem a Adonai, então o véu se retirará. Falo isso em temor ao Pai, tá? Eu tô compartilhando as coisas que me foram colocadas no meu coração. Que cada um possa orar para ver se alcança o entendimento dessas coisas, tá? Muitos podem dizer, ninguém nunca falou isso. Bom, o Espírito que eu creio e em temor que eu falo, me botou esse entendimento no coração e aqui eu vou compartilhar. Quem não quiser entender dessa forma, eu não culpo. Que ore então para que entenda. Bom, porque aqui é o seguinte, dentro do contexto, eles estão falando da letra, né, do testemunho, do conhecimento, né, que não foi vivificado pelo Espírito. Eles estão falando dentro desse contexto. Então, o que acontece? Quando ele cita Moisés, né, que teve a glória, porque Moisés estava face a face, né? O Moisés manifestou a glória do Pai no brilho do seu rosto, lembra? Quando diz que o rosto de Moisés estava tão brilhoso que tinha que colocar um véu. Então, essa foi a manifestação da glória no rosto, mas tinha que pôr o véu, porque os outros temiam, né? Então, aí ele está comparando, ó, mas os seus sentidos foram endurecidos, porque até hoje o mesmo véu está por levantar a lição do Antigo Testamento. O que ele quer dizer? Que os judeus, eles não estavam compreendendo a glória do Pai que estava sendo revelada, por isso o véu permanecia. Qual que é esse véu de Moisés? Véu de Moisés é como se fala assim, ó, que está encobrindo, entendeu? Está encobrindo a glória, ou seja, a manifestação do entendimento do Pai, do Eterno, entendeu? Está encobrindo, as pessoas não estão, os judeus, eles não estão conseguindo ter acesso. É isso que está querendo dizer o véu de Moisés. Porque o que é que Moisés trouxe?
Moisés trouxe a lei da parte do pai, certo, certo. Então, o que quer dizer? O povo, os judeus, eles não estão conseguindo enxergar o espírito na lei. E isso eu ainda digo mais agora. Mesmo o povo que diz que tem o novo testemunho, eles também têm o véu de Moisés. Por quê? Porque eles não conseguem ver o espírito da lei. Eles rejeitam a lei. Eles não conseguem ver o espírito da lei que está na lei, o espírito do Pai. O que o Pai quis mostrar dando a lei? Não na letra que mata, a letra no conhecimento que incha, mas no entendimento do que está escrito nela. Ou seja, não é para ser rejeitada, é para entendê-la com o espírito. Então, isso daqui vale tanto para os judeus que estão cegos para o que está por trás da lei que eles gostam, quanto para os da nova aliança que rejeita a lei. Tem o mesmo véu. Por quê? Porque não quer. Um aceita a lei, mas não entende. O outro quer só o espírito e rejeita a lei. Não dá. Por quê? Porque o conhecimento do pecado vem pelo conhecimento da lei, porque diz Shaul, eu não conheci o que é pecado senão pela lei. Por isso que as pessoas hoje nem sabem o que de se arrepender. Por que não se arrepende? Porque elas não sabem do que se arrepender, elas não sabem o que o pai gosta, o que o pai não gosta. Logo, elas vão, muitos quando escutam, precisa arrepender, elas vão se arrepender por conta de coisas que elas acham o que é para se arrepender, entendeu? Elas não sentem o peso do que realmente é para se arrepender. Por quê? Porque elas não sabem do que deve se arrepender. Por quê? Porque elas rejeitam a lei. Elas rejeitam. A lei diz o que é pecado. É muito sério isso. Logo, se eu não conheço a lei, eu não conheço o meu pecado. Eu não sei do que eu tenho que me arrepender. Eu vou me arrepender do que eu acho que é. Do que eu acho, do que eu acho que é pecado. Esse é uma grande questão que nós vemos hoje. 17. Ora, o eterno é o Espírito, e onde está o Espírito, está o eterno. Aí a liberdade. O que ele quer dizer aqui? Porque uma vez que nós temos o Espírito, lembra que é todo no contexto que ele está dizendo entre o Antigo Testemunho e o Novo, que é o Espírito. É o testemunho da carne, das coisas materiais transitórias, e o testemunho do Espírito, que é eterno. Esse é o contexto, tá? Só que um vive inserido no outro, ou seja, o nosso espírito está inserido nessa vida que é material. Então, nós temos que entender essas coisas. Então, por que ele diz que há liberdade? Porque uma vez que nós compreendemos o que o Pai quis dizer, quais são as instruções, o que ele quis dizer, nós temos a liberdade do Espírito. Por quê? Porque nós não vamos estar presos a simples ordenanças. Faz isso, não faz aquilo, sem entendimento. Então, nós teremos liberdade. Por quê? Porque faremos as coisas com o entendimento delas. É a mesma coisa, uma criança, né? E um adulto que tem sabedoria. A criança, ela vai fazer as coisas como por ordenanças, até que ela alcance o entendimento para ser livre e não mais ter que seguir aquelas ordenanças que ela não entende para que serviam. É a mesma coisa. O pai usou o povo do Antigo Testemunho como criança. Lembra que a lei serviu de aio? Para que preparasse, né, para o entendimento do Espírito. Foi isso que aconteceu. Por isso que é liberdade, né? Quando nós crescemos, nós temos o entendimento e nós somos livres, nós temos liberdade. A criança não tem liberdade para fazer o que ela quer. Por quê? Porque ela ainda precisa aprender. 18. Mas todos nós, com o rosto descoberto, refletindo como espelho a glória do Eterno, somos transformados de glória em glória na mesma imagem, como pelo Espírito, pela Ruach do Eterno. Aleluia, Pai, obrigado. E aqui ele finaliza. Nós, né, que não estamos mais com o véu que encobre a verdade,
né? Nós refletimos como espelho, ou seja, a glória que foi refletida em Moisés quando ele estava, né? Quando ele vinha de ter, né, conversado com o Pai, assim também nós refletimos nas nossas ações, nós refletimos o Mashiach, sendo transformados de glória em glória na mesma imagem, né? Então, nós vamos sendo transformados pelo conhecimento da verdade, pelo Espírito do Eterno. É lindo isso. Agora, por que a gente vê muita gente que não está sendo? Porque não está tendo conhecimento, ainda está com o véu de Moisés. Não para obedecer, mas para renunciar, repudiar isso. Mas é o mesmo véu, por quê? Porque por isso que não dá frutos, por isso que não reflete. Muitos estão inchados, tem muita teologia, milhões de livros que lê. É bom ter essa sede, é bom, mas não é bom se gloriar nessas coisas. Lembra que os apóstolos, eles não tinham nenhum curso, não liam livros. Eles andavam pelo Espírito, na ousadia da palavra que o Pai dava entendimento para ele, porque eles conheciam a lei. Era da cultura deles. Mas pelo Espírito tudo aquilo era vivificado, de forma que eles tinham autoridade e liberdade do Espírito para falar e assim ensinar aos outros, conforme o Mashiach também ensinou para eles. Bom, finalizamos aqui a leitura devocional de 2 Coríntios, capítulo 3. Tá? Deixando bem claro que estou fazendo essa leitura, compartilhando aquilo que a Ruach tem posto em meu coração. Se alguém não concorda, eu não condeno. Como eu disse anteriormente, né? Que todos possam orar e aquilo que for bom, retenha. Se eu estou fazendo essa leitura de modo a compartilhar, eu não estou buscando a minha própria glória, antes estou buscando para que essas palavras possam entrar, essas sementes possam entrar no coração dos irmãos, daqueles que o Pai tem trazido, para que recebam dessas coisas que Ele tem me dado. Se alguém não concorda, é livre para fazer o que bem quiser. Visto que pregar a palavra não é uma competição, né? Mas que cada um faça aquilo que o Pai está propondo no coração de cada um fazer, né? Não é uma competição, mas que cada um, né, não pense de si mesmo mais do que convém, mas que cada um faça aquilo que está sendo proposto mesmo, em temor ao Pai, se colocando como menor que os outros, e não como mais conhecedor das coisas, o preferido. Lembra que é o menor é o maior, né? Que tenhamos essas coisas em mente. Não somos nós que pegamos os primeiros lugares assentando perto do Senhor, né? É o Senhor que coloca, é o Pai, é o Eterno, é o Mashiach que coloca as pessoas. Então, que não sejamos envergonhados, querendo sentar na frente, querendo sentar ali perto. Lembra da parábola? Né? A parábola dos convidados. Tenhamos humildade, né? Se as pessoas estiverem ensinando, lógico, não ensinando coisas que ferem, né? Que ferem nitidamente, né, a palavra, mas que elas ensinem, que quem não espalha está juntando. Cada pessoa vai alcançar conhecimento, né, com as pessoas, com cada um, né, que o Pai vai levantando. O Pai é que sabe, cada um recebe conforme os dons que o Espírito quiser dar
A gente não conhece as coisas, por que que um é de um jeito e por que que o outro de outro. E que aqueles dons que têm sido dados para nós também, que a gente não queira fazer, né, com que o nosso seja, os nossos dons sejam mais importantes. Não, cada pessoa, o Pai sabe o que faz. Ele vai colocar em cada pessoa os dons necessários para o propósito que ele quer que seja feito. Então, que nós tenhamos humildade em reconhecer e ir sentando nos últimos lugares. Qual o problema? O Pai sabe. O último lugar já é um lugar glorioso. O último no reino é maior do que João Batista. João na carne, que era o maior. Então, que tenhamos isso em mente, né? Para não ficar essa competição de quem está recebendo mais ou menos. Isso é feio. Então, eu oro para que essas sementes possam dar frutos para a glória do Pai. Em nome do Mashiach, em que ele se compraz, em quem nos escondemos, a fim de sermos poupados do dia da ira do Pai. Graças lhe damos, Pai. Amém.